Oi, pessoal! Somos um grupo de alunas da Universidade Federal de São Carlos e vamos falar hoje sobre biocombustíveis. Este é um trabalho da disciplina de Tópicos Especiais em Biotecnologia, sob orientação do professor Dr. Marcos Roberto Chiarati. Vamos lá? Para contextualização, primeiramente trouxemos alguns dados importantes. Estudos da Global Carbon Atlas indicam que, em 1960, foram emitidas 9,4 bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera, e esse número aumentou para 36,5 bilhões de toneladas em 2018. Ou seja, aconteceu um salto muito preocupante, que nos faz pensar qual será a pegada de 2020 no planeta. Todavia, temos motivos para acreditar que as emissões de gás carbônico neste ano não irão ultrapassar as de 2018, devido aos regimes de quarentena e confinamento causados pela Covid-19. E além disso, cada vez mais, os biocombustíveis vêm ganhando espaço, conforme estimulado pelo Acordo de Paris. Nesse sentido, trouxemos essas duas notícias bastante recentes que mostram o avanço dos biocombustíveis. Nova York vai proibir a venda de carros a gasolina em 2035 e também o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos investiu 22 milhões de dólares nessa alternativa limpa. Mas agora precisamos entender o que são os biocombustíveis? Bom, pela definição da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, eles são derivados de biomassa renovável que podem substituir parcial ou totalmente os combustíveis fósseis, isto é, fontes como petróleo e gás natural. Entendendo melhor, biomassa é qualquer material de composição orgânica usado para a produção de energia, e a produção dos biocombustíveis envolve micro-organismos e reações bioquímicas. Vamos tratar de 5 exemplos de biocombustíveis. Começando pelo biogás, como podemos ver na ilustração, trata-se de um produto da digestão anaeróbica de material orgânico. A produção do biogás ocorre através de um processo em que a mistura de gases é purificada até ter a qualidade do gás natural. Por sua vez, o biometano é obtido a partir do processamento do biogás, representado por upgrading na imagem, em que são removidos componentes não compatíveis, tais como o gás carbônico. Continuando, o biodiesel é produzido por transesterificação, a partir de gorduras animais e óleos vegetais, de fontes como soja, mamona, milho e girassol, que é o exemplo da imagem. Então, a partir desses óleos, é feito o processamento industrial de transesterificação, no qual os triglicerídeos reagem com o álcool e originam glicerina, e o biodiesel, que pode ser usado em diferentes veículos, principalmente de grande porte, como o ônibus. Vamos falar agora sobre o famoso etanol, que será o protagonista deste vídeo. Começando pelo etanol de primeira geração, que é produzido pela fermentação de carboidratos presentes em matérias-primas, como a cana-de-açúcar, milho ou beterraba. No Brasil, somos líderes na produção de etanol de sacarose de cana-de-açúcar. Sendo assim, como explicitado no esquema, essa cana-de-açúcar é moída, o que origina um caldo rico em açúcares que passa pelo processo de fermentação por micro-organismos, convertendo então esse açúcar em álcool, o etanol. Prestem bastante atenção que um resíduo desse processo é o bagaço de cana. E é justamente a partir desse bagaço que é produzido o etanol de segunda geração, ou 2G. Ricos em lignocelulose, tais resíduos passam por reações químicas ou enzimáticas, visando a gerar compostos fermentáveis, tal como ocorre no etanol 1G. Trata-se de um processo bastante biotecnológico e que por isso será aprofundado mais adiante. Fazendo um panorama do cenário global, trouxemos a lista dos maiores produtores de biocombustíveis no mundo em 2018. Como podemos ver, o Brasil ocupa a segunda posição, atrás dos Estados Unidos. Juntos, esses dois países correspondem a mais de 60% da produção mundial de biocombustíveis. Todavia, essa concentração da produção nas mãos de apenas 2 países está sendo altamente desestimulada por meio de acordos como o Acordo de Paris. Firmado na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2015, esse acordo possui como objetivo principal reduzir a emissão de gases do efeito estufa e, para isso, conta com diferentes metas e orientações para o comprometimento dos mais de 140 países signatários. As maiores metas são manter o aumento da temperatura média global em bem menos de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais e de se empenhar para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais.
Quanto ao cenário brasileiro, o estímulo mais evidente aos biocombustíveis se deu com o Programa Nacional do Álcool, o Proálcool. Iniciado em 1975, tratava-se de um programa de substituição em larga escala dos derivados de petróleo, como a gasolina, e o estímulo à produção de álcool no Brasil. Obteve-se resultados muitíssimo positivos, como trouxemos aqui no slide. Dando continuidade à política de incentivo, em 2017, surgiu a Política Nacional de Biocombustíveis, a RenovaBio, com o objetivo de fornecer condições para o cumprimento do Acordo de Paris e promover a expansão de biocombustíveis no Brasil, por meio de 3 eixos estratégicos. Mas por que produzir biocombustíveis? Historicamente, os primeiros combustíveis empregados como força motriz para veículos e máquinas foram o carvão natural, a partir da primeira Revolução Industrial no século XVIII, e os derivados do petróleo, tais como a gasolina e posteriormente o diesel, que são produzidos após o domínio sobre o processo de refino do óleo no século XIX. Apesar de fontes poderosíssimas de energia, esses tipos de combustíveis carregam consigo consequências negativas igualmente significativas, posto que, em alguns casos, são derivados de fontes não renováveis, bem como sua extração pode ter grandes riscos sobre a diversidade local, principalmente se levarmos em conta o caso do petróleo, em que derramamentos geram impactos negativos sobre um ecossistema marinho já muito danificado por outras ações antrópicas. Ademais, a queima deste tipo de combustível libera diversos gases relacionados com a intensificação do efeito estufa, afetando mais uma vez o equilíbrio dos ecossistemas. Neste contexto, os biocombustíveis surgem como uma alternativa verde, uma vez que reduzem drasticamente o impacto da geração de energia sobre a natureza. Isto pois, são derivados de biomassa, figurando um emprego alternativo para um produto secundário que seria descartado. Além disso, deve-se destacar que a biomassa é uma matéria-prima renovável. Ademais, sua queima apresenta níveis reduzidos de gases responsáveis por aumentar o efeito estufa. No cenário nacional, o uso e produção de biocombustíveis traz também uma vantagem econômica, posto que surgiu como uma alternativa ao petróleo quando suas vendas encontravam-se em declínio, bem como pelo fato de o país ser formado por uma vasta extensão de área agricultável, que pode ser destinada para a produção de matéria-prima, além de estar relacionado com um processo produtivo mais barato quando comparado com engenharias sofisticadas tais quais a do petróleo. Estabelecendo agora uma comparação entre combustíveis e biocombustíveis, para o caso da gasolina e do etanol, é possível observar que a gasolina, por mais que apresente um poder calorífico maior, também libera gases tais como enxofre e gás carbônico, sendo este último liberado 4 vezes mais quando comparado com a liberação a partir do etanol. Além disso, apresenta extração e refino caros, enquanto o processo de produção para o etanol é bem mais barato e compatível com o perfil brasileiro. No entanto, é necessário destacar que o etanol apresenta um risco de corrosão do motor de automóveis, enquanto o mesmo não é observado para a gasolina, que chega até mesmo a apresentar efeitos benéficos de limpeza. Já no caso do gás natural e do biogás, as diferenças são principalmente as relacionadas com sua fonte, já que o gás natural é não renovável. Isto pois, ambos apresentam um poder calorífico similar. Nesse caso, é necessário destacar um fator ambiental positivo para o biogás, já que pode ser empregado na redução do lixo orgânico. Ademais, não apresenta efeitos de toxicidade, como ocorre para o gás natural. Apesar de não ser predominante no país, há um grande incentivo para a indústria de biogás, principalmente o biometano, que segundo Nicolas Ben-Roche, economista e atual analista de mercado da CI Biogás, traria impactos positivos para o cenário brasileiro, posto que reduziria o preço deste combustível, bem como geraria ganhos de valor que abrangem vantagens em relação ao GLP e ao GNL. Por fim, comparando-se o diesel e o biodiesel, mais uma vez se leva em conta o impacto da obtenção de um combustível não renovável, tal como o diesel, cujo processo envolve altos níveis de liberações de gases do efeito estufa. No caso do biodiesel, esses gases são liberados, mas em menor quantidade, bem como este combustível carrega consigo maior facilidade de armazenamento, já que não entra em combustão a temperaturas abaixo de 150 graus Celsius. Ademais, apresenta baixa toxicidade e prolonga a vida útil do motor.
Agora daremos ênfase na produção do etanol. O processo se dá pela fermentação da glicose, molécula que pode ser obtida de diferentes fontes vegetais, tais como beterraba, cana-de-açúcar e milho. Essas plantas possuem um teor considerável de moléculas que podem ser convertidas em açúcar, como o amido e a sacarose. No caso do etanol obtido de amido, o substrato mais utilizado é o milho, e para que a glicose seja disponibilizada no meio, o amido precisa ser hidrolisado previamente, o que pode ser feito de forma química ou enzimática. A hidrólise química é feita por ácidos minerais e, apesar de mais barata, a qualidade dos produtos obtidos é baixa. Por isso, a hidrólise enzimática, mesmo sendo mais cara, é mais utilizada. Esse processo acontece em 3 etapas: solubilização do amido, liquefação do amido com alfa-amilases e sacarificação com glicoamilases. A eficiência da hidrólise enzimática depende do controle da temperatura e do pH, uma vez que a adequação dessas variáveis garante que as enzimas atuem em sua maior capacidade e que não sejam degradadas. A Nova Enzimes desenvolveu um jogo para melhor elucidar o processo, como será mostrado a seguir. Nossa simulação vai acontecer na primavera e a protagonista é a alfa-amilase, que junto de suas enzimas associadas terá como função quebrar os polissacarídeos presentes na mistura. No entanto, devemos estar sempre atentos para as alterações de temperatura e pH, pois esses parâmetros são essenciais para a estabilidade da enzima e o sucesso do processo. Bora começar? No final desse processo, observamos um score de degradação de 100% do substrato. Ai ai, o mundo ideal! Sendo assim, passamos para a próxima fase. Agora vamos simular a etapa de sacarificação, utilizando a enzima glicoamilase. Mais uma vez, vamos precisar da ajuda de enzimas associadas para criar glicose, que será utilizada no processo de fermentação para a produção de etanol. Vamos lá! Ao final do processo, observamos o sucesso da sacarificação, já que 98% do substrato foi quebrado em glicose, o que nos leva à próxima etapa. Agora, vamos finalmente entrar na fermentação. Nessa etapa, nossa principal personagem é a levedura, que utiliza a glicose como substrato fermentativo para a produção do etanol. Devemos tomar cuidado com os níveis de nitrogênio para que o metabolismo seja mantido. Além disso, deveremos evitar as bactérias que podem atuar negativamente sobre a levedura. Por fim, também é necessário que se atente para os níveis de pH e temperatura. Vamos lá? Ao final, vemos que a fermentação foi um sucesso, já que 100% do açúcar foi convertido em etanol. Mas o que aconteceria com a fermentação caso todos os cuidados mencionados anteriormente não fossem tomados? Este é um exemplo de não atenção para o controle da temperatura no processo 1. Nele, podemos observar que a enzima para de funcionar, finalizando o processo. Um outro exemplo é a não atenção para a presença de contaminantes, tais como as bactérias, na solução durante a fermentação, o que leva ao término do processo por infecção. Após toda essa jornada, é possível observar o produto final do processo como um todo, que chega ao dia a dia de todos nós como uma forma de movimentar de maneira sustentável o planeta. Voltando ao conteúdo, para o etanol de sacarose, o principal substrato é a cana-de-açúcar.
Nesse caso, o processo de fermentação é facilitado pelo fato de as moléculas serem menores, já que a sacarose é composta apenas por uma glicose ligada a uma frutose, e assim se hidrolisa mais facilmente. Ainda, a etapa de sacarificação é dispensável, pois a própria levedura utilizada no processo contém enzimas capazes de hidrolisar a sacarose, denominadas invertases. Devido a isso, o etanol de sacarose passa a ser mais vantajoso, por ser produzido mais rapidamente e com menores custos. Assim, podemos resumir o processo de produção do etanol em 3 etapas: a obtenção do açúcar, ou seja, da glicose, a fermentação por leveduras e a destilação do etanol de primeira geração. Mas uma forte crescente vem sendo observada no chamado etanol de segunda geração, obtido de produtos secundários, como explicado a seguir. O etanol lignocelulósico surge em um cenário de buscas por alternativas sustentáveis para os problemas ambientais, pelo aumento da demanda de etanol e pela utilização dos subprodutos originados na produção de etanol de primeira geração, tais como o bagaço e a palha, que são muito ricos em energia química. Tais subprodutos são compostos por uma fibra constituída por lignina, hemicelulose e celulose. Ao passar pelos processos de pré-tratamento e hidrólise, a celulose e a hemicelulose liberam açúcares fermentescíveis, que são, em seguida, submetidos à fermentação, formando o etanol de segunda geração, ou 2G. Para elucidar melhor do que estamos falando, a imagem indica a fibra lignocelulósica e seus principais constituintes, sendo que a lignina é aquele que confere rigidez e que deve ser dessaturada na etapa de pré-tratamento, para que a celulose e a hemicelulose sejam expostas para a etapa de hidrólise, a fim de liberar os açúcares de 6 e 5 carbonos, os quais podem ser submetidos à fermentação. Neste sentido, existem diferentes tipos de pré-tratamento para promover a abertura da matriz lignocelulósica: físico, químico, físico-químico e biológico, sendo que o físico faz uso de energia mecânica, reduzindo o tamanho da partícula. O químico emprega diferentes reagentes químicos, como ácidos e bases, por exemplo. O físico-químico é feito a partir desses 2 mecanismos relacionados, e o biológico emprega micro-organismos como fungos e bactérias, que secretam enzimas que auxiliam no processo. Em se tratando de hidrólise, salienta-se que ela pode ocorrer através da rota química ou da enzimática. Na hidrólise química, utiliza-se geralmente ácidos ou solventes orgânicos para se lisar a hemicelulose e a celulose, a fim de gerar os açúcares fermentescíveis. Na hidrólise enzimática, por sua vez, ocorre um processo muito mais vantajoso, uma vez que faz-se uso de biocatalisadores, as enzimas, que apresentam alta especificidade de conversão, reação em temperatura e pressão favoráveis, o que permite uma economia de energia e uma maior obtenção do açúcar. Além disso, destaca-se que há uma menor formação de subprodutos indesejados. Assim, dando maior enfoque na hidrólise enzimática, destaca-se a presença de inúmeras enzimas, como as enzimas celulases, tais como as endoglucanases, que são responsáveis por reduzir o grau de polimerização das cadeias de celulose, clivando ligações do tipo beta-1,4 e facilitando a ação das hexoglucanases, ou celobiohidrolases, como indicado na figura. Tais enzimas atuam nas extremidades redutoras e não redutoras das cadeias de celulose, liberando celulose e celobiose. Por fim, as beta-glicosidases realizam a clivagem da celobiose em 2 moléculas de glicose. Desse modo, gera-se um açúcar fermentescível, o qual pode ser consumido pela levedura Saccharomyces cerevisiae, produzindo o etanol. Outras enzimas hidrolíticas que podem ser empregadas no processo são as chilanases. Estas correspondem a um grupo de enzimas o qual é responsável pela hidrólise da cadeia glicosídica de xilana presente na hemicelulose, gerando xilose e xilobiose. Dentre as principais chilanases, destaca-se a endo-1,4-xilonase, que catalisa a xilana em xilooligômeros, e as beta-xilosidases, as quais clivam as cadeias de xiloolisacarídeos e xilobiose em xilose a partir do final redutor. Dessa forma, a xilose produzida pode ser empregada no processo fermentativo para a produção de etanol. Destaca-se, contudo, que se a opção for produzir etanol a partir de uma pentose,
São necessárias modificações genéticas na levedura Saccharomyces cerevisiae, que não é naturalmente capaz de consumir este açúcar, ou realiza-se a troca da levedura fermentativa por uma Pichia stiptis, por exemplo, que é capaz de consumir este açúcar e produzir o tão desejado etanol. Desse modo, destaca-se a importância dos biocombustíveis nesse cenário de buscas por soluções renováveis e sustentáveis para o meio ambiente, uma vez que eles podem contribuir para a redução da emissão dos gases estufa e para o reaproveitamento de subprodutos gerados em outros processos, muitas vezes matérias-primas muito conhecidas e ricas em potencial para gerar variadas formas de energia. Além disso, a necessidade de novas regulamentações e da solidificação das já vigentes, objetivando maior incentivo à produção e ao consumo de biocombustíveis ao redor do mundo, e principalmente no Brasil. Ademais, são necessários maiores investimentos em pesquisa e desenvolvimento, a fim de transpor diversos obstáculos na aplicação comercial dessas enzimas mencionadas, para otimizar os processos e torná-los mais viáveis economicamente. Essas foram as referências que usamos. Muito obrigada pela atenção.